sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever aqui no canal e de também seguir a gente lá no Instagram, no @euleioLGBT, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Bom, hoje eu vou falar sobre um livro de não ficção, mas que tem uma história incrível, que eu fiquei apaixonado, muito comovido. Então eu vou falar hoje sobre Ricardo e Vânia, que é um livro-reportagem, não ficção, do Chico Felitti. Tem um subtítulo aqui que é Ricardo e Vânia, o maquiador, a garota de programa, o silicone e uma história de amor. Talvez vocês já tenham visto uma matéria que saiu uma vez no BuzzFeed que o Chico fez sobre um cara apelidado de o Fofão da Augusta, que parecia com aquele personagem fofão da TV há muitos anos atrás, que vivia na Rua Augusta, em São Paulo. Esse livro aqui, na verdade, ele vai contar a história por trás de quem era aquele cara, que é o Ricardo. E a história é muito emocionante, porque a gente vai vendo como ele era cabeleireiro, como ele era sonhador, como ele se apaixonou pelo Wagner, e os dois se pintavam e começaram a injetar um pouquinho de silicone mesmo no rosto. Com o passar dos anos era tanto silicone que acabou pesando e dando aquela aparência pro rosto dele. A história é muito incrível, ele viveu muito tempo na rua, ele foi muito ridicularizado, ao mesmo tempo ele se pintava, ele distribuía filipeta de peça, ele foi rejeitado pela família. A gente vai descobrir que o Wagner, na verdade, era uma mulher transexual que passou a se chamar Vânia e depois Babette. Então, quando o Chico conhece a história do Ricardo, publica no BuzzFeed, essa história viraliza na internet, todo mundo começa a querer saber quem é o Fofão da Augusta, qual que é a história dele. Infelizmente, ele, algum tempo depois, vai a óbito. Nesse meio termo, a gente vai vendo assim, como é um circo dos horrores a sociedade que a gente vive, né? Como que ele é totalmente marginalizado, não tinha documento, ia parando em alguns hospitais, tratavam ele e logo depois ele voltava a morar na rua. A gente vai vendo o que aconteceu com a Vânia quando ela foi pra Europa, quando ela se tornou a Babette, quando ela deu certo financeiramente na prostituição, mas ao mesmo tempo também se viu envolvida com tráfico de pessoas, então uma situação bastante complicada, e a história de amor entre essas duas pessoas que se afastaram e se perderam e, enfim, viveram uma bela história de amor. É um livro muito, muito bom e eu vou ler pra vocês alguns trechinhos que eu separei aqui sobre essa história. Na São Paulo dos anos 1970, Ricardo conseguiu se tornar um maquiador conhecido. Fez milagres em rosto de mulheres como Beth Carvalho e Tônia Carreiro. Mas por ironia do destino, ficou mais famoso pela própria aparência do que pela dos outros. Ricardo queria ter o rosto de uma boneca de porcelana chinesa e investia parte do dinheiro que ganhava nos salões em silicone, que injetava em si mesmo, com a ajuda do amor de sua vida, Wagner. Ricardo e Wagner chegaram a ter 1,5 litro de silicone sob a pele antes de Wagner deixar o parceiro e a doença de Ricardo se agravar. Foi então que Ricardo começou a pedir dinheiro na Rua Augusta e passou a ser conhecido como Fofão da Augusta. Em 2017, estive, o autor, 4 meses com ele para fazer uma reportagem. A matéria foi publicada pelo BuzzFeed e viralizou nas redes sociais, com mais de 1 milhão de leitores. Um desses leitores era o Wagner. Há uma caixa de correio no hall de entrada de um prédio no Quartier Latin, em Paris, com o nome Munhoz Pereira V. O lugar, que costumava ser uma abadia, é hoje um conjunto de kitnets. Em uma delas mora uma mulher chamada Vânia, que já foi conhecida por Vênus, Venúzia, Cara, Ara, Wagner. Vânia foi Wagner, o grande amor da vida de Ricardo. Este livro é sobre a história dos dois. O Fofão em Pauta era um artista de rua que por mais de 2 décadas entregou panfletos de peças de teatro na região da Rua Augusta, no centro de São Paulo. Ele virou uma lenda urbana por causa da sua aparência. Havia alguma substância sobre a pele do seu rosto que o duplicava, talvez triplicava de tamanho. Suas bochechas pendiam, quase soltas, como as do personagem que apresentava um programa infantil nas décadas de 80 e 90. Daí o apelido. Era um personagem caricato na cidade. Não era querido, era ridicularizado. Da noite do dia 27 para o dia 28 de outubro de 2017,
É como se Ricardo Correia da Silva tivesse voltado a ter um nome. A matéria sobre a vida dele é publicada pelo BuzzFeed às 21 horas da sexta. Antes da manhã de sábado, mais de 100 mil pessoas clicaram no texto. A hashtag Fofão da Augusta amanhece como um dos assuntos mais citados no Twitter. Anos antes, Ricardo já havia desconfiado que Wagner fosse uma mulher transexual. Ele perguntou se eu queria me transformar, mas eu neguei na hora. Pra mim era uma coisa horrível. Os preconceitos que vêm com a educação. Eu sempre tive muita moralidade e princípios, diz ela, Vânia. Ricardo sempre se identificou como um homem gay, que de vez em quando gostava de se montar. Vânia ri e pergunta: você ainda se lembra de mim, Ricardo? Ele responde: é claro que eu me lembro de você. Você é o Wagner. Você é o amor da minha vida. Queridos, essa é a minha dica de hoje, Ricardo e Vânia. É um livro que a história é tão interessante, é tão bonita. A gente vai vendo também que eles estão, quando começa o boom da epidemia da AIDS aqui no Brasil, eles têm um salão e já são julgados pelas pessoas nas ruas por ser um casal gay. Então, quando vem a AIDS, o salão fecha, eles ainda sofrem mais preconceito. Uma história, assim, muito surpreendente e muito bonita. Então, eu não consigo nem chamar mais o Ricardo de Fofão da Augusta. Eu sei que é o apelido que mais chama atenção nessa história toda, mas eu garanto que a história de amor entre eles dois vai deixar vocês apaixonados. De verdade, é muito legal. Então, essa é a minha dica de hoje, um baita livro, Ricardo e Vânia. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo, tá bom? Beijo!